Olá, pessoal! Sejam todos super bem-vindos ao EdTalks 2020, um evento organizado pela Fábrica de Cursos, com apoio da ABRH-RJ. O EdTalks 2020 foi criado para trazer os temas atuais e mais relevantes sobre EdTech. E o nosso tema de hoje é Transformando o EdTech Aliado. E, claro, não podia ser diferente. Nós temos um super time de palestrantes e mediadores criando uma experiência gamificada para o EdTalk. Como assim? Você pode testar os seus conhecimentos quantas vezes vocês quiserem e viver a experiência única do Play, que é um game elaborado para o EdTalk. E que tal garantir a sua posição no ranking? Quer conhecer o Play? Dá uma olhadinha aí. Eu serei a mestre de cerimônias de hoje e vou acompanhar vocês ao longo do EdTalks. Estou tão animada que eu nem me apresentei. Gente, meu nome é Renata Naon, eu sou diretora voluntária da BRH-RJ e sou gerente de RH com foco em desenvolvimento, diversidade e direitos humanos numa empresa de energia. Mas eu vou agora apresentar para vocês as estrelas do nosso EdTalk de hoje. Olá, de volta! Agora a gente vai conversar com a Débora Nascimento, com a Cristiane Batista sobre a geração EAD, Eu Aprendo Digital. A Débora, eu sou muito suspeita para falar, porque eu adoro, uma querida. Ela é especialista em carreiras, com grande expertise em programas de estágio, lei de estágio e de programas trainee. Ela é formada em comunicação social pela PUC-Rio, com pós-graduação em marketing pela FGV, e atua há 14 anos no Grupo Capacitário como diretora-geral, liderando as áreas de negócios, marketing, recrutamento e seleção. E ela vai bater um papo com a Cristiane, que é graduada e pós-graduada em sistemas e pedagogia, e atualmente está cursando tecnologias educacionais, tudo a ver com o tema do nosso EdTalk. Ela tem mais de 10 anos em sala de aula, em escolas públicas e privadas, com jovens adultos e professores. Fiquem ligados no que elas têm para dividir aqui conosco. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Cris, prazer estar aqui no EdTalks com você. Prazer é todo meu, aí seja bem-vinda, minha primeira vez aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue bater um papo bem bacana aí sobre o plano de estágio aí no formato EAD. Eu queria que você dissesse para a gente
como que esse dilema todo, porque já o plano de estágio já é complicado quando ele é presencial, né? Me conta um pouquinho de como que é fazer isso no formato EAD, que nós somos praticamente obrigados, né, a migrar todo mundo para o EAD. Conta pra gente aí um pouquinho disso. Olha, é um desafio. Eu estou há 14 anos, eu digo que eu respiro de domingo a domingo, 24 horas por dia, programas de estágio e trainee. Né? E nesses 14 anos, parece que é pouco tempo, quanta coisa mudou. E nesse ano, então, a gente nem, né, se fala. Então, a gente vem vendo, né, e acompanhando uma mudança nos programas de estágio, porque também a sociedade está mudando e essa geração e essa garotada está mudando muito rápido. Aquela sopa de letrinhas, né? Geração Z, Y, milênio, já estamos no alfa, voltando ao alfabeto e sabe lá onde a gente vai dar. Ela vem ditando essa regra para a gente, né? Como a gente deve atrair esse jovem para dentro das organizações e mais, né? Manter esse jovem, né? É uma juventude que a gente, pela nossa régua, né, de geração passada, a gente tende a achar que eles não param em lugar nenhum, né? Que eles são aqueles multitarefas que não focam em nada, sempre com aquele nosso olhar de geração mais antiga, logo se acha uma geração mais superior. E agora a gente está sendo levado a aprender demais com eles, porque até o nome do nosso painel, a geração EAD, não é EAD de ensino à distância, é EAD porque eles são digitais, eles aprendem digital. E aí veio essa enxurrada 2020, levando todo mundo, né? Baby Boomer, geração Z, YZ, a aprender digital. Mas nem todo mundo tem essa cultura, essa cabeça, né? Sabe mexer na ferramenta, né? Tem todo o portfólio de tecnologia para se sentir confortável nesse ambiente. Essa geração que está entrando nas empresas por conta do programa de estágio tem, né, são nascidos nessa era já digital, a parte pelo menos ferramental para eles da tecnologia é uma coisa natural, então eles vêm para o programa de estágio hoje, né, sendo uma referência para a gente que está no mercado, né, há mais anos, né? Muitos, eu tenho relatos de gestores, de estagiários, supervisores, que deveriam ser os mentores dos jovens, falam, poxa, como o meu estagiário está me ensinando, né? Para eu poder realmente navegar nesse universo que a gente foi empurrado. Então, assim, eu te digo que bom que a gente está podendo colher, mesmo óbvio, com os efeitos da pandemia, um momento super triste, complicado, mas que bom que a gente está podendo aprender, né, a ser esse digital, com conteúdo, com troca, com formatos inovadores, diferentes. E eu acho que esse é o pulo do gato, é a gente saber dialogar com essa juventude, né, que está chegando na empresa, ávida por conhecimento, principalmente conhecimento profissional, aquela etiqueta corporativa, muitos nunca trabalharam, estão tendo que trabalhar à distância. Quantos programas de estágio começaram nos últimos meses que o estagiário ainda não teve a chance de ir na empresa, né, de conhecer a equipe ali perto. Então, a gente está sendo desafiado, né, a desenvolver esses jovens nesse ambiente que, para a gente, é diferente, mas é totalmente possível. Então, eu acho que é um momento, mais do que nunca, daquilo que a gente temia tanto, que é a convivência das gerações, né? O que efetivamente uma tem a ensinar para a outra, entender, né, que as respostas foram todas colocadas por terra, a gente está muito mais cheio de perguntas do que respostas, e nada melhor do que a gente buscar essas respostas juntos, né? Então, o programa de estágio, hoje em dia, eu vejo um valor, antigamente a gente achava que era um valor muito grande só para o jovem, né, uma oportunidade, como se a empresa tivesse, né, fazendo uma benfeitoria, né, de dar oportunidade para jovens ingressarem, né, no mercado de trabalho, mas eu hoje vejo como essa troca tem sido rica para todos os lados. Ganha o jovem, né, e ganha a empresa, a organização e as pessoas que fazem aquela organização, óbvio, né, porque esse cenário tão adverso e que nos colocou tão de frente com a tecnologia está sendo a possibilidade dessas gerações conversarem, interagirem, né, trocarem e uma aprender com a outra digital.
Ai, muito interessante isso que você falou, de trazer esse conhecimento à tona das gerações, porque assim, e você estava falando e eu estava lembrando algumas coisas que aconteceram comigo. O fato de conhecer essas gerações, de conhecer como eles aprendem, hoje eles não querem mais só trabalhar, eles querem ter prazer e trabalhar ao mesmo tempo. Nós estamos vindo com uma herança onde a gente trabalhava de segunda a sexta e nos divertíamos de sábado e domingo. Estudávamos à noite, né, e nos divertíamos de sábado e domingo. Hoje a gente está aprendendo com esse pessoal que não é bem assim, né? Então a gente está aprendendo muito com eles nesse sentido, né? Então assim, é importante a gente saber o que cada geração, como cada geração reage, para a gente conseguir trabalhar, porque se a gente não sabe com quem a gente está lidando, dificilmente eu acredito que a gente consiga fazer aí um plano de estágio, ou qualquer que seja o formato desse plano, EAD ou presencial, que funcione, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa, assim, na prática, hoje, por exemplo, eu como gestora de uma área de conhecimento, o que você me indicaria, o que você uma dica assim, valiosa assim, na prática de como que eu implementaria esse programa de estágio, porque como você mesma citou, e é muito bem lembrado, que tem pessoal começando hoje que não vai conhecer ninguém, que não vai saber onde o pessoal almoça, que não vai conhecer o vizinho, né? Não vai. Como é que a gente faz isso para ter sucesso? Eu acho que assim, parte já está até na tua pergunta, né? Essa oportunidade que a gente está tendo de escutar e dialogar, entender que esse programa de estágio pode ser construído a várias mãos e com as mãos dos jovens também, colocando a mão na massa e dizendo para a gente o que faz sentido para ele, né? O que é confortável, em que ambiente ele se sente mais seguro, né? Isso que você lembrou, né, da gente estar fora e esse jovem que mal sabe como atende o telefone da empresa, porque não está lá na empresa para atender, está tendo que conciliar junto com a casa, né? E como a gente, né? Mas para ele é uma novidade maior, porque ele queria certamente estar experimentando aquele ambiente profissional que ele sonhou estar, e ele está no quadradinho dele, na casa dele, né? Então, para ele, é a chance de efetivamente fazer a diferença. Não só ele aprender a trocar, mas ele também poder fazer parte dessa construção. Então, assim, a primeira dica que eu dou aos meus colegas RH, principalmente, saiam do pedestal de vocês, né? Não é porque a gente tem anos de experiência, que a gente já formou não sei quantos estagiários, jovens aprendizes, trainees, seja lá o que for, que a gente não tem que se colocar no mesmo nível deles, ouvir, perguntar, questionar, trocar. Então, eu acho que o pulo do gato, ele tá, e a gente vê resultado em várias empresas que a gente trabalha aqui no Capacitário, principalmente, que eles são muito mais assertivos e conquistam muito mais espaço e veem efetividade no desenvolvimento daquele jovem, quando aquele jovem faz parte da construção do programa, do formato, dos temas, ele também é mentor do outro. Por que esse jovem não pode, um cara de comunicação, um cara de direito e um cara de administração, não pode fazer um pitchzinho rápido, um TEDx rapidinho, ou qualquer tipo de conteúdo, como a gente está aqui falando, para ensinar, de repente, alguma coisa da área dele que ele gosta muito de estudar e ele poderia compartilhar com outros estudantes de outras carreiras, né? Então, esse jovem também, ele pode ser protagonista do compartilhamento de conteúdo. Ele também tem o que ensinar, não é porque ele está começando na carreira que ele não tenha o que colocar. Então, assim, ouvir esse jovem e trazê-lo para a construção, fazer com que ele seja formado e que ele seja formador. Né? E aí a gente começa a se aproximar da linguagem dele, das expectativas, e um ponto super importante, Cris, nunca esquecer, esse jovem está sendo impactado por conhecimento todo dia, ou ele está na faculdade, ou ele está na escola, ou ele está na pós. Então, assim, a empresa não pode ser a faculdade dele, parte 2, a missão. Ele não aguenta mais isso. Né? Ele já tem aula todo dia, no EAD, né? A gente sabe que praticamente todas as faculdades e escolas conseguiram se adaptar agora, quase 10 meses depois, né? Muitas demoraram mais, mas a grande maioria já está promovendo as aulas online. Então, assim,
ele já vive o EAD no formatinho dele da faculdade, que dependendo da faculdade, é aquela coisa mais tradicional, é o professor de um lado, ele numa câmerazinha. Do Zoom, pouca interação, às vezes ele desliga a câmera, nem participa, e a vida que segue. Então, a empresa não pode seguir esse formato. A empresa tem que ser disruptiva, a empresa tem que ser acolhedora, a empresa tem que ser inovadora. Tudo são adjetivos que eu gosto muito de expor essas contradições, Cris, assim, aqueles adjetivos que você sempre manda quando pede para a gente trabalhar uma vaga. Eu quero um jovem inovador, que pense fora da caixa, que seja proativo, que seja ativo na tecnologia. Você, enquanto RH, tem que ser isso também. Por que você exige do cara que vai se candidatar à sua vaga e você não tem essa atitude no seu dia a dia, quando você promove, seja para os seus estagiários ou para os seus colaboradores, qualquer tipo de iniciativa? Então, não pode estar só no discurso e na cobrança do perfil do outro, tem que estar na nossa atitude. Então, assim, dá para a gente ser disruptivo, dá para ser inovador e, principalmente, dá para a gente fazer diferente se a gente escutar esse jovem, trazer ele para a mesa, fazer com que ele coloque a mão na massa. A gente vai ver um engajamento super forte, é um receio que as empresas têm do programa de estágio, né, o turnover, será que esse jovem vai se sentir, né, aderente à nossa cultura, será que ele vai querer ficar? Ele vai querer ficar se ele vê um propósito, ele vai querer ficar se ele se sentir corresponsável de um projeto, ele vai querer ficar se ele efetivamente se sente parte e sabe que o que ele está colocando ali, né, pode ser muito bem aproveitado não só por ele, pela empresa e pelos outros. Muito bem colocado essa parte quando você falou que não adianta a gente exigir uma coisa se a gente não é, né? Então, assim, hoje eu vejo muito nas vagas, você precisa conhecer métodos ágeis, Scrum Master, Squad, Sprint, tanta metodologia ágil, tem que ser disruptivo, tanta sigla, né? Tanta coisa, mas na hora do vamos ver, eu vivi isso, você está falando aqui, está passando um filme aqui na minha cabeça. Na empresa que eu trabalhava, empresa muito grande de tecnologia, então, assim, muitas áreas, as pessoas, muitas nem se conhecem, e o RH fazia toda essa seleção, esse plano e tal, só que depois dividia essa galera para as áreas afins. Só que aí abandonava essas pessoas. E essas pessoas que recebiam, normalmente eram técnicos, pessoas que são desenvolvedoras, que ou viraram chefe, mas continuam com a mesma cabeça do desenvolvedor, e esquecia aquele jovem ali. E eu, como educadora, sou técnica também, mas assim, como educadora, eu falei, meu Deus do céu, totalmente abandonado. Quer dizer, o plano, mesmo que tivesse tido um plano legal de seleção, acabou, porque o RH, ele fica muito distante, fica em outro prédio, outra cidade, então você não tinha esse contato. Eu peguei esse pessoal para mim, eu falei, eu preciso de mão de obra, eu peguei esse pessoal para mim e eu fiquei muito feliz porque a gente fez uma geração de conteúdo, um projeto de geração de conteúdo interna, porque você sabe que é muito difícil trabalhar com pessoas técnicas, porque ninguém não querem saber da câmera, não querem gravar, diz que não nasceram para ensinar, como se isso fosse um dom somente. Você nasce prontinho para ensinar. Então, assim, é igual você falou, todo mundo tem que ensinar e ser ensinado, né? E esse menino, que era um dos estagiários, dos jovens aprendizes, gravou um vídeo, porque ele viu assim, nossa, mas todo mundo tem dificuldade de gravar, o celular fica tremendo, esse povo, ele foi lá e falou assim, mas esse povo não tem dinheiro? Não, então foi lá, pegou uma garrafa PET, montou, gravou o vídeo, eu peguei esse vídeo, passei para todos os colaboradores, colocamos dentro de um pacote mesmo, de um objeto de aprendizagem, e todo mundo adorou, e ele se sentiu, o que você falou, é o sentimento de pertencimento. Ele tinha coisa para ensinar, assim como os nossos filhos, nossos sobrinhos, têm coisa para ensinar para os nossos pais, para a gente, né? Quantas vezes a gente pega o celular e pede, me ajuda aqui? Verdade. Quando você falou logo lá no começo sobre as gerações, o que eu acho interessante, que eu dei uma estudadinha, é o seguinte, eles não pensam da forma linear como nós pensamos, como nós fomos criados. Então, eles pensam de uma forma muito desordenada. Então, como para a gente, eu acho que é muito complicado pensar assim, a gente fala, tá errado.
ficar quietos. É mais fácil, né, a gente dispensar, dá trabalho também pensar, dá trabalho a gente argumentar com essa geração. Não é fácil, eles são muito mais críticos, né? Até porque a informação está disseminada aí, né? Até lembra da gente da nossa adolescência, a gente ia em Google, né? Então, assim, hoje a informação está aí para todo mundo. Então, esse jovem, ele chega mais questionador, ele chega mais preparado, a informação está mais fácil na palma da mão dele. Então, assim, isso tudo nos desafia enquanto profissionais também, né? A gente tem que estar pronto para dar as respostas, mas, assim, ser muito transparente, e eu acho que isso a gente ganha essa garotada, né? Quando a gente fala, putz, não sei, mas vamos lá, você pode me ajudar? Vamos buscar essa resposta junto, né? Então, assim, esse diálogo, que eu acho que é a chave da questão que a gente vem, né, conversando desde o início, ele faz com que a gente tenha que adotar uma outra postura, uma postura de vulnerabilidade, mas não uma vulnerabilidade porque a gente é ruim, porque a gente é ignorante, porque a gente é incompetente, ou porque não tem a formação, e aquele medo de se mostrar vulnerável, porque o que o meu chefe vai pensar? Eu estou pedindo ajuda para um jovenzinho que tem 10 anos a menos que eu, mas não, a vulnerabilidade de você se permitir aprender. Né? Eu estava fazendo, a gente fez um estudo das competências do agora, Cris, a gente está nem falando de competência do futuro, né? Porque o futuro virou do avesso, o futuro é hoje. Então as competências do agora. E uma delas que a gente colocou é o aprender a aprender. Né? A gente não estava acostumado a ser o eterno aprendiz lá do Gonzaguinha, né? A gente quer falar, a gente quer dar as nossas opiniões, é muito fácil, né? Criticar o quintal do outro, mas a gente precisa se permitir essa postura do aprendiz, se permitir, né, vulnerável, não como uma coisa ruim, mas como uma possibilidade de crescimento, né, de você pegar o que o outro tem de melhor e aprender com ele e vice-versa. Eu acho que isso engloba, né, também quando a gente fala de diversidade, né, quando a gente fala, né, de equipes diversas, está nos diversos saberes também, não está só nas diversas culturas, ou na cor, ou na orientação sexual, está também nos diversos talentos. E essa juventude, com essa cabeça digital, com esse EAD já forte dessa aprendizagem digital, tem bastante coisa para ensinar para a gente nesse manuseio da ferramenta, no mindset, a palavrinha da moda, né? No mindset mais tecnológico, no multitarefas, né? É aquele jovem que está com fone, está no celular, está teclando no computador, está lendo livro, a gente olha e fala, cara, esse cara não está focando em nada. E ele está, né? Ele está gerando resultado. É o estilo dele, é o ritmo dele. Então, eu acho que essa geração veio agora com uma grande oportunidade. Eu, quando falo para os jovens, eu falo, olha, essa é a hora de vocês sentarem na mesa, serem relevantes, né? Pleitearem o lugar de fala de vocês, né? Como uma geração que está muito aberta a esse cenário do jeito que veio. Então, agarrem essa oportunidade para fazer diferença nas empresas. Mas eles só conseguem fazer diferença nas empresas se a gente, do lado de cá, os RHs, os gestores, a gente abrir esse espaço para eles, né? Se a gente realmente se colocar aberto, né, a trocar com essa geração, a ouvir, certamente os seus programas de estágio, os seus programas de trainees vão ter muito mais sentido, você vai conseguir construir uma trilha de aprendizagem, de desenvolvimento desse jovem, desde a seleção até o EAD, o treinamento, seja como for, que você vai criar esse ciclo de troca, mas é muito importante que isso tudo se dê num cenário, num ambiente de escuta. Então, a gente já deve estar caminhando para o final, mas fica meu apelo, né, e meu convite, né, a quem está escutando a gente, que tem essa possibilidade, né, de estar gerindo um jovem, de estar coordenando um programa, de estar desenhando agora, de repente, seu programa de estágio, se permita ouvir, se permita, né, receber feedback, né, se permita receber sugestões. Isso vai fazer toda a diferença nesse cenário que realmente precisa desse diálogo para a gente ter organizações mais diversas, mais abertas, né, e que todo mundo efetivamente se sinta parte. Foi a palavra que você usou, que tenha um pertencimento. O pertencimento não é só do dono do negócio, não. Todo mundo tem que pertencer. E o estagiário também quer fazer parte, também quer pertencer.
Exato. Então, assim, nós já estamos caminhando aí para o final, mas olha, quem está nos ouvindo aqui, eu acho que todas essas dicas, esses conselhos, ou esse diálogo que tivemos, não serve só para estagiário, não serve só para o EAD, na verdade, é o nosso foco, é a experiência e a expertise da Débora, mas serve para qualquer coisa, né? Para qualquer programa de treinamento que você vai pensar. Agora, eu queria que você me corrigisse se eu concluí errado, tá, Débora? Mas eu concluo que, primeiro, a gente precisa conhecer esses jovens, saber como eles pensam, como eles aprendem, como eles se divertem. Segundo, a gente precisa saber ouvir, e acho que a característica mais importante que hoje eu também, o que eu mais valorizo é saber aprender. Isso eu acho que é fundamental. E outra coisa também que eu entendi aqui da sua fala, o EAD é só um pedaço disso, ele não é a solução para todos os problemas, nem de estágio, nem de qualquer outra capacitação, ele é só um meio, né? Ele não é o fim em si mesmo, né? Então ele não pode ser visto assim, agora que é EAD, agora pronto, já tem a solução, é a panaceia da educação. Então, ou seja, não é, não vejo, porque se a gente não souber ouvir, se a gente só ficar colocando no LinkedIn o que a gente precisa, ou nos programas de estágio que precisa, mas a gente não colocar de fato, sim, isso, como é que fala? Na prática não vai adiantar nada, né? Foi isso que eu entendi da sua fala, e é isso que eu compartilho. Isso aí, belo resumo. É isso aí, belo resumo. Foi um prazer, Cris, falar com você. A gente tem muito ainda, né, para trocar sobre esse tema. Eu acho que é só uma pincelada. Fica o convite para todo mundo que está, né, assistindo a gente, trocar com a gente nas nossas redes, né, no LinkedIn. Enfim, vai ser um prazer a gente poder ouvir. Já que falamos tanto de diálogo, a gente quer dialogar com vocês que estão aí também. Eu fiquei tão contente com esse tema aí que a fábrica passou para a gente, que eu até já escrevi um artigo, vou publicar no LinkedIn falando disso, porque é um assunto que me interessa muito. Eu acho que é muito interessante para a gente. Pode conversar com a gente nas redes, eu acho que vale a pena a gente bater um papo, né? Isso aí, muito obrigada, tá? Foi um prazer. Obrigada. Tchau, gente. Nossa, que talk incrível, né? Muita coisa bacana para refletir. Será que a gente está preparado para oferecer conteúdo relevante num formato atrativo para essas novas gerações? Quais serão os melhores recursos tecnológicos para a gente reter a atenção desse grupo? E lembrando, pessoal, que eu falei aí do nova geração, né? É exatamente esse perfil aí que elas trouxeram essa discussão acalorada sobre as formas de aprendizado, e a gente procura ter essa visão, né, das diferentes formas e gerações da nossa BRH do Rio de Janeiro. O programa Rapid Partner tem como objetivo habilitar profissionais a participarem de projetos e-learning como facilitadores do Rapid. Se você produz conteúdo ou ministra treinamentos em empresas, você tem um perfil ideal para ser um Rapid Partner e ajudar seus clientes a produzirem e-learnings em vários formatos. Como? É muito simples. O Rapid Partner auxilia o cliente a organizar o conteúdo. A fábrica produz o e-learning e você vê os resultados. Participando de capacitações exclusivas sobre os processos do Rapid e tecnologias educacionais, você será um Rapid Partner certificado. Você também terá acesso a uma comunidade EdTech exclusiva, com conteúdos e ferramentas para apoiar seus projetos de capacitação. Já pensou em criar um jogo para desafiar seus alunos? Como Rapid Partner, você desenvolverá treinamentos e-learning com metodologias e tecnologias eficientes e inovadoras. Seja um Rapid Partner e conte com o suporte da fábrica para oferecer as melhores soluções para o seu cliente. Afinal, você fará parte da equipe da Fábrica de Cursos. Bom, a gente viu cases super interessantes com aplicações práticas das edtechs nos treinamentos, na maioria técnicos, mas hoje a gente está falando em como transformar o edtech em aliado, né? Esse é o nosso assunto. E aí, quando a gente pensa em mudanças de comportamento, quando é que a gente pensa em soft skills? Tem como abordar esses temas com o uso de tecnologia? Será que ajuda ou que atrapalha? A gente vai ver já já.
aí eu queria lembrar vocês também da nossa super ferramenta, o Play, que com o QR Code que está aparecendo na telinha, vocês podem acessar, jogar, reter conhecimento, se desafiar.